No dia 14 de dezembro de 1995, Tracy Belanowitz disse a seu namorado Chris que iria comprar comida em uma lanchonete na cidade de Lake City, que fica no estado americano de Utah. Infelizmente, Tracy nunca voltou para casa. Por volta das 11 horas da noite, o Chris começou a se preocupar com a namorada, porque não era normal ela ficar fora a noite toda sem nem ao menos mandar uma mensagem. Só que, ao invés de chamar a polícia, o Chris ele foi até o vizinho dele e pediu para que os dois fossem até a lanchonete para tentar encontrar a Tracy. Só que já na manhã do dia seguinte, às 8h40 da manhã, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Lake City, um fazendeiro e seu filho encontraram o corpo sem vida e nu de uma jovem mulher. Olá, eu sou a Vanessa Bap e no caso de hoje nós vamos falar sobre um misterioso caso que só foi possível ser solucionado graças aos avanços tecnológicos da área forense, porque mesmo depois de mais de uma década de investigações, as autoridades locais não tinham nem mesmo suspeitos para investigar. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Na manhã seguinte ao desaparecimento da Crystal, a polícia recebeu denúncias de que alguns fazendeiros tinham encontrado o corpo de uma jovem mulher caída na margem do rio Provo, que ficava a quase 70 quilômetros de Salt Lake City. Assim que os fazendeiros ligaram para a delegacia, as autoridades correram para o local informado. O corpo estava completamente machucado, tanto na região dos ombros quanto a cabeça ainda estavam sangrando. Uma autópsia feita posteriormente determinou que a causa da morte foi um trauma contundente. Além disso, os golpes foram tão fortes que o rosto da vítima foi totalmente esmagado e estava irreconhecível. E os policiais também encontraram as meias que a vítima estava usando perfeitamente dobradas ali mesmo nas pedras próximas ao corpo. Algumas rochas estavam com sangue e os policiais encontraram as meias da vítima perfeitamente dobradas ali mesmo nas pedras próximas ao corpo. A julgar pelos hematomas que estavam por todo o corpo da moça, as autoridades concluíram que as pedras foram a arma do crime. Embora não fosse possível fazer a identificação imediata do corpo por conta dos ferimentos faciais que não permitiram à polícia identificar o corpo imediatamente, eles notaram que a vítima tinha tatuagens bem distintas em seu corpo e que essas tatuagens poderiam ser usadas para uma tentativa de identificar quem era aquela vítima. A descrição dessas tatuagens foi divulgada pela mídia local e pouco depois disso, o Chris ele entrou em contato com a polícia dizendo que a sua namorada, chamada Tracy, poderia ser aquela vítima. No entanto, quando a polícia entrou em contato com a família da Tracy, eles descobriram que a Tracy, na verdade, estava viva e muito bem, mas a irmã, a Crystal, que era conhecida inclusive por usar o nome da sua irmã, não tinha voltado para casa desde a noite anterior. Só que a família da Crystal estava acostumada com esses pequenos sumiços que ela dava, porque ela tinha uma vida muito complicada. Ela, além de ser usuária de drogas, ela era garota de programa. Com a identificação das tatuagens e depois pelo teste de DNA, o corpo realmente foi identificado como sendo da Crystal e não da Tracy. Aparentemente, o Chris conhecia sua namorada apenas como Tracy e não pelo nome verdadeiro. Os investigadores da polícia e os técnicos forenses iniciaram então a investigação daquela cena de crime ali próximo ao rio. A polícia recolheu as várias pedras ensanguentadas, além daquelas meias que estavam ali. Mas fora isso, nenhuma outra evidência física ou forense foi encontrada na cena do crime. Segundo as autoridades envolvidas nesse caso, a Crystal era uma jovem de 17 anos que foi morar no estado de Utah apenas 5 meses antes do fatídico dia em que ela morreu. Ela originalmente morava em Washington e agora ela estava morando com a mãe, o padrasto, que era o marido atual da mãe dela, e a meia-irmã, que era filha desse novo relacionamento da mãe, que se chamava Tracy. Na época que aconteceu o assassinato, a Crystal, então, estava trabalhando como garota de programa. E era por isso que ela tinha o hábito de usar o nome da sua irmã e não o seu nome verdadeiro. Então, Chris, na verdade, ele namorava a irmã da Tracy,
que se chamava Crystal. O Chris, ele foi para o topo da lista de suspeitos, porque a polícia acreditava que se o Chris tinha mentido deliberadamente sobre a verdadeira identidade da Crystal, sobre o que mais que ele poderia estar mentindo? Ou será que ele nem sabia ao menos o real nome da própria namorada? Apesar de estar no topo da lista de suspeitos, para os investigadores ainda faltava motivação. Afinal, o que teria levado o Chris a assassinar a Crystal? Ainda mais porque aparentemente a Crystal era o ganha-pão, entre aspas, do Chris, que dependia financeiramente dela. Além disso, o Chris nem tinha carro. Então como que ele poderia ter levado o corpo da Crystal tão longe de onde ela vivia com a família? 3 dias depois que a Crystal tinha desaparecido, a polícia ficou sabendo de um taxista local chamado Herbie Fry. Supostamente esse Herbie chegou a dizer para várias pessoas ali da cidade que se ele não pudesse ter a Crystal para ele, ninguém mais poderia. E quem está sempre acompanhando essas notícias e casos criminais onde as mulheres são encontradas sem vida, a gente sabe o quanto essa frase é corriqueira e problemática. Então, esse taxista Herbie, ele tornou-se quase que instantaneamente o suspeito número 2 da polícia. Só que não havia evidências forenses que ligavam o Chris ou o Herbie ao assassinato da Crystal. Não tinha como ligar nenhum dos dois suspeitos ali naquela cena de crime. E somente no ano de 2008, os cientistas forenses conseguiram pegar aquelas rochas que foram encontradas ao redor do corpo ali da Crystal, que estavam guardadas, e encontraram pequenos vestígios de DNA. Mesmo com a pouca quantidade de vestígios que estavam nas pedras, o perfil de DNA feminino que retiraram identificava que realmente era o corpo da Crystal e não da Tracy, como o Chris tinha sugerido lá no início do caso. E também encontraram um segundo perfil de DNA, que era masculino, e até então desconhecido, mas que estava ali naquelas rochas. Foi possível identificar que o perfil parcial de DNA que os peritos tinham conseguido tirar ali daquelas rochas não correspondiam nem ao Chris e nem ao Herbie. E então a polícia, infelizmente, estava novamente a estaca zero. Mais alguns anos se passaram e mais exatamente em 2013 surgiu uma nova ferramenta para a extração de DNA, que ficou conhecido como Sistema MVEC. Com esse sistema, é possível ter um maior aproveitamento de pequenas amostras de DNA. Então, os cientistas forenses decidiram fazer mais uma nova tentativa de extrair algum DNA daquelas rochas de granito que tinham sido encontradas na cena do crime. E graças a essa nova tecnologia e a ciência, eles finalmente conseguiram obter um perfil de DNA completo. Os investigadores analisaram esse perfil de DNA e o resultado mostrava que o DNA nas pedras era de um homem chamado Joseph Michael Simpson, que já tinha passagem pela polícia e por isso ele tinha o registro de DNA no banco de dados da polícia. O Joseph, ele tinha esse registro no banco de DNA porque ele já tinha passagem pela polícia, né? E essa, digamos, passagem pela polícia foi porque ele já tinha sido anteriormente condenado por cometer um outro assassinato no ano de 87 e ele estava em liberdade condicional quando cometeu de novo o mesmo crime anterior e assassinou outra mulher, a jovem Crystal. No dia 29 de setembro de 2016, depois de 21 anos que a Crystal tinha sido assassinada, os investigadores finalmente poderiam acusar formalmente alguém pelo crime, e agora com base nas evidências de DNA. Uma vez que o caso foi parar no tribunal, o Joseph se declarou inocente do crime, alegando que ele nem mesmo conhecia a vítima. Mas essa alegação não adiantou de nada, porque o júri deliberou por um curto período de tempo e o condenaram por homicídio qualificado. Os júris, eles levaram em consideração o assassinato anterior, onde Joseph tinha confessado para fazer um acordo e reduzir a própria pena dele na época. Só que dessa vez ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No momento, o Joseph, ele permanece encarcerado, aonde ele deve passar o resto de sua vida
na Central Correcional de Utah. Até a conexão do DNA ser feita usando essa nova tecnologia, o Joseph nem sequer tinha sido ligado ao caso e ele muito menos era um suspeito para a polícia. É bem provável que se esse caso tivesse sido encerrado e novos testes não tivessem sido realizados, esse homem, ou melhor, eu devo dizer, esse monstro, ainda estaria livre. E a família da Crystal ainda estaria sem saber o que houve com a jovem. Muito obrigada por me assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!